Em 15 de novembro de 1889, os militares interferiram diretamente na política brasileira pela primeira vez. Daí em diante, a caserna pegou gosto pelo poder e sempre interferiu diretamente na política brasileira. Hoje, vamos lembrar como isso aconteceu e, principalmente, como é a postura dos militares pós-redemocratização. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura. Bradamos por imposição de sua honra. Desde o golpe da República, o Brasil teve 31 presidentes. Desses, 12 eram militares, ou com passagem na caserna. O historiador Bruno Machado ajuda a gente a entender um pouquinho como isso acabou acontecendo em nossa história. Da proclamação da República foi um momento em que eles começam a participar de uma forma mais ativa, como protagonistas, vamos dizer. Mas é importante pensar que é um movimento que vem de antes, né? Desde a Guerra do Paraguai, por exemplo. Após a guerra, os militares crescem muito em prestígio na sociedade, nesse papel do salvador da pátria, né? O governo do Dom Pedro II vai, já mais ao seu fim, vai começar a entrar num desgaste muito grande com alguns setores dos militares que vão se sentir insatisfeitos como que está sendo conduzida a política no Brasil, e principalmente no fato do governo imperial está cada vez mais tentando controlar, principalmente a forma como os militares davam suas opiniões, né? Então, a Revolução de 30, quando ela ocorre e o Getúlio Vargas chega ao poder, ele chega ao poder amparado no tenentismo, né? Conforme a gente estava conversando. E naquela insatisfação com o domínio da República Oligárquica, que era talvez personalizado na figura da oligarquia de São Paulo, vamos dizer. E quando o Getúlio Vargas ele entra ao poder, depois tem aquele autogolpe, né, do Estado Novo de 1937, é um momento que muitos militares vão ocupar ministérios, muitos militares vão ocupar secretarias, entre eles o Eurico Gaspar Dutra, que depois vai ser o presidente da redemocratização, né? Não adiantou Vargas apoiar a eleição do general Dutra. Quando eleito, ele sofria pressão dos militares e quase tomou um golpe, o que acabou ocasionando em seu suicídio, o que atrasou o golpe para 64. Mas os militares não ficaram parados nesse meio tempo. Ainda pressionaram JK, depois Jânio e, como todos sabem, Jango, o que levou o golpe em 64. Foram praticamente 30 anos de ditadura, com diversos de mortes e desaparecidos. Com a lei da anistia e a redemocratização, não veio uma calma e tranquilidade em relação aos militares. Pelo contrário, ainda havia certo temor que eles pudessem fazer alguma coisa. Eles ficaram relativamente calmos, apesar de alguns entrarem na política, mas eles voltaram a ter uma atuação forte na política brasileira no governo Dilma. Olha, a volta dos militares ao centro da política no Brasil, ela se dá, é um processo que envolve vários fatores. Eu diria que foi um caldo ali formado na esteira das chamadas jornadas de junho de 2013, mas você tem uma série de fatores que estimula com que os militares, e aí eu falo dos militares das Forças Armadas, mas junto também os militares das Forças Auxiliares, das polícias, né, que não só se sentem, como de certa maneira são militares, está no nome dele que eles são militares, né, eles não são militares das Forças Armadas, mas a realidade mostra que ambos passaram a ir mais para a política. Na verdade, no Congresso você já tinha mais gente das forças auxiliares, mais gente das polícias. Bolsonaro era o único militar das Forças Armadas que havia no Congresso, e depois vieram vários outros. Mas esse processo foi basicamente o seguinte: ele junta
talvez o fator principal, que é a Comissão Nacional da Verdade, que, embora não tivesse caráter punitivo, ela desagradou e revoltou a caserna. Os militares ficaram muito incomodados, eles acham que foi enviesada, foi tendenciosa, que a Comissão Nacional da Verdade só quis investigar as violações de direitos humanos por parte dos militares, por parte do Estado, e não dos que eles chamam de terroristas, os integrantes da luta armada. Eles ficaram muito revoltados, e a maior expressão disso talvez tenha sido a manifestação do Etchegóin, que era já um ministro, não era um ministro, não era o governo Temer ainda, mas ele era chefe do Estado-Maior do Exército, ou seja, o cargo de número 2 do Exército, e ele publica uma manifestação em caráter pessoal, não assinando como general, mas ele já era um general de 4 estrelas, e ele assina uma manifestação junto com a família dele, desancando a Comissão da Verdade, dizendo que o pai tinha sido injustiçado porque o pai dele tinha sido incluído entre os integrantes do Estado responsáveis por graves violações de direitos humanos. Naquele momento, àquela altura, já havia uma revolta muito grande na caserna. Vários outros militares, principalmente da reserva, já haviam se manifestado e criticado a Comissão Nacional da Verdade, mas Etchegóin era o general de 4 estrelas da ativa. Ou seja, foi um sinal muito forte da insatisfação deles. Então, isso junta a Comissão Nacional da Verdade, isso junta a Operação Lava Jato, que traz a demonização da política e a demonização da esquerda, quer dizer, ressuscitando um fantasma antigo na caserna, que é o do anticomunismo, quer dizer, que nasce lá em 1930, depois, quer dizer, nos anos Getúlio Vargas incentiva isso depois do que eles chamam de intentona comunista, né, a revolta comunista de 35, e em qualquer momento histórico de instabilidade como aquele, esse monstro ressuscita. E aí eles veem ali no PT o comunismo, a ameaça vermelha, isso junta com a Comissão Nacional da Verdade, e isso junta com a queda da Dilma, né, e a ascensão dessa nova direita ou extrema-direita no país. Quer dizer, forma-se um caldo, digamos, um caldo perfeito para a volta deles. O que é que os militares acham? Os militares eles têm uma ideia, eles se atribuem um papel de guardiões da República, de protetores da República, e que é um papel que, inclusive, a Constituição acaba reforçando com o famoso artigo 142, né, que dizem que eles têm a atribuição de garantir os poderes constitucionais e garantir a lei e a ordem. Quer dizer, isso permite com que os militares se levantem não só contra as ameaças externas, que deveria ser o papel deles, mas contra os inimigos internos, né? Então, eles se atribuem esse papel de guardiões e naquele momento histórico, eles dizem, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para salvar a República. Isso é uma visão, a meu ver, esdrúxula, mas que foi a mensagem que pairou e que se disseminou pelas Forças Armadas e contaminando também, atingindo também as polícias, as forças auxiliares, que se uniram em torno da candidatura do Jair Bolsonaro como sendo a voz política, o símbolo político que poderia varrer tudo aquilo contra qual eles se insurgiam. Vamos parar aqui um pouquinho e lembrar de algumas coisas. A primeira delas, Romero Jucá. Ele era um político importante e um articulador habilidoso do PMDB, que na época articulou com o STF e com os militares para conseguir dar o golpe e parar a Lava Jato, que já estava cortando a cabeça de todo mundo. A segunda coisa é que o general Vilas Boas, que empossou o Etchegóin, faz um tweet ameaçando o STF, quando eles estavam pensando em soltar Lula da cadeia para concorrer na eleição de 2018. Nisso nós vemos a intenção golpista dos militares. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que os militares não podem fazer isso que eles estão fazendo.
Pelo próprio Código Militar, eles têm que se abster de fazer comentários políticos, usar a patente deles nessas situações. E por que eles continuam usando? Acho que eles adaptam a lei, seja o Estatuto dos Militares, seja o Regulamento Disciplinar do Exército, enfim, das outras forças e das polícias, eles adaptam a lei às conveniências políticas. Né? O caso do Etchegóin é um caso, embora, eu repito, ele tenha tomado cuidado de não assinar como general, mas evidentemente foi uma manifestação política e ele era um general da ativa. Mas talvez o caso mais flagrante de todos tenha sido o do general Pazuello. Vamos pegar um caso mais recente, que subiu num palanque do Bolsonaro, né, depois de uma motociata do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele era um general da ativa, e um general de 3 estrelas, porque intendente, ele não pode atingir a 4ª estrela, mas um general da ativa sobe num palanque e não acontece nada com ele. Viemos até o TSE para tentar arrumar uma resposta. Tentamos por telefone, tentamos por e-mail e até pessoalmente. Não conseguimos. Tentamos também pelo Ministério Público, que se negou a dar uma resposta. Parte desses crimes são militares, também pedimos informações para o Superior Tribunal Militar, por e-mail, por telefone e até pessoalmente, mas também não conseguimos retorno deles. Então, esse Código Militar, você sabe que os militares, eles são julgados por uma justiça especial, né, que é a justiça militar. Quando o militar comete alguma ilegalidade, não é a justiça comum que vai julgar, né? Então, todas as legislações que eles seguem são legislações especiais, que são legislações militares, como essa aqui que a gente está falando agora. Né? Então, tá aqui, abstém-se, eles têm que se abster-se, né, de usar as patentes. Mas aí que vem o pulo do gato. Abster-se. O legislador usou essa palavra abster, mas o que é se abster? Não dá um sentido de obrigatoriedade, dá um sentido de voluntariedade. Então, você deve se abster, você precisa ser um militar ético, você deve se abster de usar a patente. Mas ele não falou assim, você é obrigado a usar a patente, a abster de usar a patente. Então, ficou aí uma dúvida quanto à interpretação. É obrigado ou é apenas uma questão ética, assim, a questão de você ter a opção de usar ou não, entendeu? Se a gente colocar aqui a significado de se abster, você pode ver que é privar-se voluntariamente de algo. Então, está dando à pessoa a oportunidade dela decidir se vai ou não utilizar. E esse é o entendimento da justiça eleitoral em relação à utilização das patentes, entendeu? Aí o que acontece? A legislação normal não fala sobre o uso de patentes, a legislação eleitoral assim, não fala sobre o uso de patentes dos militares, apenas o Código de Ética Militar. O que falta para essa prática acabar seriam punições severas por parte dos próprios militares, porque é aquela história, né? Quando o militar comete alguma ilegalidade, quem julga são os próprios militares, né? Então, se eles estão contrariando o próprio código de ética deles, quem teria que impor as punições seriam os próprios militares. Aí quem que vai impor a punição? São os próprios generais que estão lá candidatos. Não são eles, né? Mas são os amigos deles. Você sabe, né, como é que funciona. Então, acaba que isso acontece por conta da falta de punição mesmo. Enquanto o TSE ou o Superior Tribunal Militar não faz nada, os militares estão batendo recordes nessas eleições, entrando para a política no maior número da história. Enquanto isso, cabe a nós, jornalistas ou militantes, dar luz a esses fatos e evitar que coisas piores aconteçam no futuro.
Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.